Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 15, onde o Senhor irá confortar Jeremias em sua dura missão. Abra aí a sua Bíblia, então, no capítulo de número 15. Lembrando que o livro de Jeremias tem 52 capítulos. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores. Todos os dias estamos aqui com a palavra de Deus, do Deus que se deixa achar quando nós o buscamos de todo o coração. Terminaremos agora a 7ª parte da nossa divisão proposta de 18 delas do livro de Jeremias. O julgamento por meio da seca, continuação. Como já dissemos, do capítulo 14, 1 até este capítulo 15, verso 21, estaremos vendo o julgamento de Judá por meio da seca. Esses capítulos declaram que os judaítas que se encontravam de tal modo empedernidos em seu pecado, eles se encontravam de tal modo empedernidos que Deus se recusou a responder, por amor ao seu próprio povo, até mesmo a súplica de Jeremias para que o povo fosse livrado da seca. Deus responde a pergunta de Jeremias em 14:19. Acaso Deus havia rejeitado Judá completamente? Dizendo que o julgamento vindouro era inevitável devido aos pecados de Judá, mas também garante a Jeremias o livramento pessoal das mãos dos seus inimigos. Para a melhoria da nossa reflexão, nós dividimos essa parte em duas. E nós nós já vimos a descrição da seca no capítulo 14, as 3 orações de Jeremias acompanhadas das suas respostas, nós estamos concluindo e veremos agora. As 3 orações em continuação. Como já dissemos, do verso 7 até o 15 e 21 do capítulo 14, estaremos vendo as orações e as respostas de Deus a Jeremias. Essa sessão se alterna entre as orações de Jeremias e as respostas de Deus. O profeta ora em favor do povo na esperança de encontrar perdão, mas Deus responde com palavras de condenação. Já vimos. Jeremias ora novamente e Deus responde com uma condenação dos falsos profetas, também já vimos. O profeta ora pela terceira vez e Deus diz que a sua oração não adiantará de nada. Veremos agora. Depois Jeremias ora novamente e Deus responde com palavras sobre Jeremias e Judá. E depois, por fim, o profeta ora pela última vez e Deus lhe responde com encorajamento e uma advertência. Rejeitada em absoluta a terceira intercessão de Jeremias. Continuação. Até o verso 9, Deus estará respondendo à oração de Jeremias, dizendo que é inútil continuar intercedendo. Então, na guerra da intercessão, é muito importante nós conhecermos esses capítulos 14 e 15 de Jeremias, onde nós iremos aprender muito com ele, com o profeta, como interceder e por que às vezes Deus não responde e como que Deus responde. Deus cita 2 grandes intercessores que poderiam se juntar a Jeremias, e mesmo assim ele não os ouviria. Deus recorda os grandes intercessores de Israel. Vai recordar dos intercessores em Êxodo 32:11, 1 Samuel 12:23, 1 Reis 17:1. A oração pelo povo volta a ser proibida e a súplica que Jeremias acabou de fazer é rejeitada de modo específico. Deus estava decidido a entrar em juízo com Judá e nada poderia demovê-lo disso. No capítulo anterior, vimos que Deus falou a Jeremias que não o ouviria por amor ao seu povo, isso para o seu próprio bem. Embora triste e bastante sofrível, o castigo era inevitável e necessário. Nos versos 2 e 3, ele separa 2 conjuntos de 4 grupos de flagelos sobre o povo. Primeiro, morte, espada, fome, cativeiro. No verso 3, os elementos são diferentes daqueles mencionados no verso 2. Segundo, espada, cães, aves do céu e feras da terra. A espada seria para matar, os cães para os arrastarem, e as aves e as feras para os devorarem. Os 3 últimos estavam relacionados ao medo das pessoas de que seu corpo permanecesse insepulto. Por ironia, esse filho de Ezequias, um rei que realizou várias reformas, foi um dos monarcas mais perversos de Judá.
Apesar de reformas posteriores realizadas pelo seu neto, Josias, o castigo e o exílio de Judá foram associados especificamente às transgressões de Manassés. Na verdade mesmo, não era nem para Manassés ter nascido, mas por causa da oração de Ezequias, que rogou ao Senhor mais tempo de vida, é que ele nasceu. E depois dessa oração que veio esse filho maligno. E agora, quem iria se compadecer, quem iria se entristecer, quem iria perguntar pela paz de Jerusalém? Seria por causa de Manassés, o terrível espetáculo inevitável em que Jeremias não conseguia mudar a história por meio da intercessão. Na verdade, Manassés foi a escolha e o desejo do povo. O verso 6 pode trazer mais luz às argumentações. O povo havia rejeitado a Deus, voltado para trás, e Deus já não mais estenderia suas mãos para a salvação, mas contra eles para os destruir. Deus se diz cansado de abrandar as coisas. Manassés era culpado, sim. Mas Manassés era a escolha do povo, rebelde e contradizente. Deus iria impor o castigo a eles, pois não voltaram de seus caminhos de maldade. Observe, verso 8, a transformação irônica da promessa numa terrível ameaça. As mulheres ficando viúvas e seus filhos desaparecendo. Aquela que tinha 7 filhos, verso 9, se enfraqueceu, expirando da sua alma. Estando ela em plena luz do dia, como o sol a pino, ela se confunde e se envergonha. Essa descrição de grande bênção é novamente invertida. Até mesmo o remanescente depois da destruição acabaria sucumbindo. No entanto, em Isaías 6,13, uma ideia semelhante é por fim atenuada pela promessa da santa semente. Dos versos 10 ao 21, essa passagem costuma ser considerada a terceira confissão de Jeremias. Jeremias ora novamente expressando o seu desespero diante da força dos seus opositores. E Deus o consola. Do verso 11 ao 14, Deus responde a Jeremias prometendo livrá-lo dos seus adversários. Pode alguém quebrar o ferro e o bronze? Que esperança Jeremias poderia ter de mudar o coração obstinado de Judá? Mais uma vez fica implícita a sugestão de uma analogia entre a crueldade dos inimigos pessoais de Jeremias e do inimigo de Judá, a Babilônia. Deus estava com o profeta e jamais o abandonaria, mas ele iria levá-lo com seus inimigos. Uma predição que se cumpre em Jeremias 43, 4 a 7. É como tendo meditado e pensado sobre minha vida nos últimos dias. Já não somos mais de nós mesmos. O apóstolo Paulo nos ensina isso em Romanos, em muitas passagens, em outras epístolas e nos evangelhos. A vida que temos no presente é para vivermos para a glória de Deus, para Ele, o Senhor que por nós morreu. Assim Jeremias não era dono da sua vida, mas a vivia para Deus, e foi servindo a Deus que também fez parte do cativeiro, sendo levado cativo para a Babilônia. Nos versos de 5 a 18, naturalmente, Jeremias ora se queixando novamente a Deus por ele permitir que o seu profeta fosse maltratado. Ele diz que comeu as suas palavras, sendo que o aspecto era inicialmente doce, mas depois ficou tudo amargo. Essa era a tarefa e, ao mesmo tempo, doce e amarga de receber as palavras de Deus. Ele entende que carregava o poderoso nome do Senhor e que por ele era chamado, como também era declarado acerca do povo. A compulsão de profetizar era com frequência opressora, solitária, mas necessária e abençoadora. Sem dúvida se trata de uma afirmação literalmente verdadeira, em parte devido ao celibato de Jeremias. No entanto, o profeta indesejado certamente experimentou também um sentimento profundo de solidão. Compare com Elias, também com Jesus. Ele sente ser perpétua a sua dor e incurável a sua ferida por causa da sua missão e por causa do povo de Deus. Em 14:17, a ferida é de Judá. A frase inteira é aplicada a Judá em 30:12, juntamente com uma promessa de cura. Veja também 10:19, em que é usada para Jeremias. Seria Deus um ilusório ribeiro para ele? Contrastando 2:13 e comparando com 27, veremos que no fim, mesmo quem vai prevalecer sempre será Deus. O capítulo 15 começa dizendo assim: Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não poderia estar a minha alma com este povo. Lança-os diante da minha face e saiam eles.
Então, Deus juntou aqui a Jeremias dois intercessores de grande peso, que seria Moisés e Samuel. E o verso de número 21 está escrito: E arrebatar-te-ei da mão dos iníquos e livrar-te-ei das mãos dos cruéis. Em resumo, aprendendo com Jeremias, entendendo que não estamos aqui para o sucesso ou para o fracasso, para a vitória ou para a derrota, para os ganhos ou para as perdas, mas para fazer o que nos vier às mãos, para fazê-lo em amor. 1 Coríntios 16:14, de todo o coração. Colossenses 3:23, como se ao Senhor Jesus nós estivéssemos fazendo, dando a Ele glórias a Deus em tudo e em todas as coisas, e isso tudo sem murmurações nem contendas. Filipenses 2:14. Isso é forte, hein? Deus responde a Jeremias garantindo o livramento, mas advertindo para ele se arrepender dos seus próprios pecados. A promessa do livramento de Jeremias prefigura o livramento de Judá. Essa é uma função importante da confissão, juntamente com as respostas do Senhor. Amanhã veremos o capítulo 16, a paz, a benignidade e a misericórdia vêm do Senhor. Mas esses capítulos, 14 e 15 de Jeremias, junto com outros indicados aqui dentro deste capítulo, formam um conteúdo riquíssimo para a área de intercessão. Se você quer ser intercessor, quer orar e aprender a guerra da intercessão, a guerra espiritual, a luta espiritual, esses capítulos 14 e 15 de Jeremias são muito profundos. Todos os dias estamos aqui. Então amanhã, capítulo 16. Inscreva-se em nosso canal. Conheça o nosso blog, site Jamais Desista, onde a parte escrita dessa narrativa está toda lá, para você conferir detalhe por detalhe, acompanhar e fazer seu estudo. Nossa loja virtual fica na Semeadores, www.osemeadores.com.br. E nossa loja física fica no centro de Taguatinga, em Brasília, no Distrito Federal. Também nós temos às 8h30 pela nossa igreja, Os Semeadores, na nossa rádio web, radio.osemeadores.com, oração todos os dias, oração e palavra. E às 15 horas, o Momento Missionário com o pastor Johnny Ramos. Somos também agora Igreja Os Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.